Bom, nos últimos anos, o Brasil passou pela fase mais turbulenta da sua história. Nós tivemos mudanças estruturais na relação de classes, na inclusão de 40 milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, mudanças estruturais nos sistemas políticos, com o advento das novas mídias, com a pulverização dos partidos políticos. E, no meio desse terremoto, a pessoa que foi premiada para administrar essa confusão foi a presidente Dilma Rousseff, que é a nossa entrevistada. Presidente, como é que, para a gente tentar fazer um negócio um pouco cronológico, quando começa o seu governo, o primeiro governo, nós tivemos aí 2 anos com uma visão, dava para entender muito claramente a visão de redução de taxa de juros, uma transição aí dos capitais indo para longo prazo, e num certo momento ocorreram problemas internacionais e internos que se nublou. O que aconteceu objetivamente? Olha, o que aconteceu foi que nós viemos, a partir de 2011, de um diagnóstico na CIF. O diagnóstico era que a crise, ela, mais cedo ou mais tarde, ela chegaria aos países emergentes. Ela começa em 2008, 2009, atinge com força primeiro os Estados Unidos, e no início de 2011 fica claro que o euro está em risco. E começa uma política, que eu diria que era uma política de controle da taxa de câmbio por parte dos países envolvidos para criar condições para eles fazerem um superávit comercial. Nós, diante disso, vemos que eles irão diminuir aceleradamente, verticalmente, a taxa de juro, o custo do capital, do ponto de vista da economia internacional e também o custo do trabalho. Né? Nós, então, optamos para aprofundar uma política anticíclica de combate à crise que tivera já início no final do período, no final do governo Lula, ali por 2009, final de 9, início de 10, e intensificá-la. Nesse processo, nós buscamos, de forma sistemática, essas duas questões. Reduzir o custo do trabalho e, por isso, nós reduzimos todas as contribuições sobre a folha de pagamento, deu algo em torno de uns 28 bilhões. Mas isso foi na segunda metade, né, do seu governo? Sim, mas você prepara na primeira, né? Mas já estava previsto? Porque não é automático, né? Mas já estava previsto isso. A gente faz para segurar o efeito violento da taxa de câmbio sobre a nossa competitividade, que a ponto de que a gente chega a importar quase 35% dos automóveis, nós fazemos toda uma política de conteúdo nacional, que vai contemplar a política, a chamada Inovar Alto, vai contemplar a continuidade dos processos de construção de estaleiros e equipamentos para o pré-sal e também uma política industrial baseada na ampliação, por exemplo, de uma política de competitividade, de desenvolvimento produtivo na área de fármacos. Estou dando um dos exemplos. Isso. Todas essas políticas, junto também com o barateamento, pelas condições internacionais da taxa de juros, né, foi possível reduzir as taxas de juros. Isso. O que nós vemos? Nós vemos uma sistemática crítica a esse processo, que leva e que tem efeito sobre as expectativas. Tanto é que com o BNDES cobrando taxa de juros no programa de sustentação do investimento de 2,5%, você não consegue recuperar o investimento. Então, você não consegue recuperar. Mas na época, quando a Selic chegou até nos 7,5%, o que a gente observava em fundos de pensão, em fundos familiares e tudo, todo mundo se preparando para ir para o longo prazo. Ali parecia que o ciclo ia se fechar com aquela enorme poupança de renda fixa aí, indo para a infraestrutura. E, de repente, a Selic volta. Ali que eu acho que foi um divisor. Eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que
tem um grau de financiarização na economia brasileira, Isso. em que todos os setores têm interesses na rentabilidade financeira. Sem dúvida. Havia, e acho que isso ficou patente, uma grande resistência à queda da taxa de juros. Sem dúvida. Não era algo trivial. Inclusive, porque diziam que estava afetando o valor das ações na Bolsa. E que havia, então, uma situação que era bastante adversa para não só aqueles que atuam especificamente no setor financeiro, mas também, você entende, na indústria em geral e no setor serviços. Agora, se você me perguntar assim, como é que vira, nós percebemos que está virando. Vira no final e vira num momento muito, muito estranho, porque se combina também com as manifestações de junho de 2013, que são estranhíssimas naquele quadro em que você tinha uma taxa de juros caindo, você tinha uma taxa de investimento tentando ser alavancada, você tinha uma redução grande dos impostos. O que acontece? Quem sustenta tudo isso é o governo. O governo sustenta isso. Aonde que ele sustenta? Ele sustenta via seu orçamento. Isso. O orçamento é necessariamente, diante de uma crise, ou mesmo fora da crise, um campo de disputa política. Então, mas quando teve a redução da Selic, por exemplo, havia estudos na época mostrando que só com a redução da dívida e com a redução da Selic, só pela renovação dos títulos, haveria uma liberação imediata de 50 bilhões, por exemplo, de reais para os fundos aplicarem na economia. E a gente percebia em todo o mercado aquela fase de convencimento deles começarem a apostar no médio prazo. Aquela elevação, porque vocês fizeram várias apostas de queda de Selic que foram muito bem sucedidas, enfrentando as pressões e tudo. Mas, num certo momento, aquele momento que a Selic volta a subir, que eu acho que foi o disparo ali que reverteu as expectativas. Ali que eu não entendi o que foi. Ali é a política tradicional do Banco Central, porque começa uma pressão sobre a taxa da inflação. Tanto que começa que nós tentamos uma série de medidas para impedir que houvesse uma explosão, principalmente nos preços administrados. Vencia, se você se lembra, venciam as concessões de energia elétrica. Isso. Elas venciam. Nós não estávamos mudando o contrato. Tratava-se de um vencimento pela segunda vez de concessões que tinham uma duração de 25 a 30 anos. Vocês estavam amortizadas, já depreciadas. Já depreciadas, já pagas, etc. Então, nós, inclusive, fizemos esse movimento. Havia uma grande pressão, houve uma grande pressão, eu acho que esse é uma situação de fato, que começa ali por volta da metade, eu acredito, de 2013. Eu não estou com tudo isso muito claro agora, o momento preciso, mas eu tenho certeza que no final de 2013 isso está palpável e todas as medidas que se tomam, né, nesse sentido não segura. Mas nós ainda fizemos um esforço. Aí começa algo que nós vamos sentir aos poucos. Você não tem noção disso imediata, que é o fim do superciclo das commodities. O fim do superciclo das commodities, ele começa lentamente. Lá pelo início de 14, o petróleo ainda está no patamar dos 80, 100 dólares o barril. A China não tem ainda uma aterrissagem mais profunda. Ela ainda está crescendo em torno de 8, 9%. Não há uma indicação muito clara disso. Agora, houve um fato que é muito, eu diria assim, subestimado no Brasil, que foi que nós temos uma seca em 12, 13, e ela é esperada em 14 que seja mais suave, né? Todo mundo, a expectativa é que ela tinha de ser mais suave em 14. E, de fato, os primeiros indícios ali pelo final do ano davam a entender que ela não ia ser tão forte. Só que o período úmido no Brasil, ele começa sempre, se a gente relembrar,
final de outubro, início de novembro, e vai acabar lá por abril, maio. É nesse período, em 2015, que nós temos uma intensificação violenta da seca, a ponto de chegar a 8% o reservatório de Furnas, que é o maior reservatório do país, lá pelo início, no final, já começa isso no final de 2014 e é muito forte no início de 15. Tanto é que você lembra, todas aqueles que adoram fazer as apostas mais terríveis, começam a dizer, né, que nós devemos fazer racionamento, que é uma irresponsabilidade do governo não fazer racionamento, porque a gente deve fazer racionamento. Não era necessário fazer racionamento, porque tinha uma estrutura de térmicas, mas isso significava uma pressão muito forte na inflação, muito forte. E nós tivemos uma alteração de preço relativo ali, violenta. Presidente, só para pegar a cronologia lá, quando que... Porque o próprio mercado, em 2014, o segundo semestre, ainda não estava visível para ele essa queda no ciclo de commodities. Quando que fica claro para vocês... Para nós... A arrecadação sempre vem um pouco depois da queda, né? Mas nós começamos a perceber, primeiro, porque há um comentário internacional. Tá. Em todas as reuniões internacionais, você tem essa avaliação que vem por aí uma grande redução no preço do petróleo. Eu lembro, inclusive, que numa reunião dos BRICS, em UFAR, isso eu acho que é abril de 15, né? A avaliação é que chegaria a 30. 30. Mas, eu vou te dizer, nós percebemos isso no final de 14, início de 15. Nós percebemos, ele não chega a cair ali tão forte, mas ele logo em seguida tem a primeira grande queda, que eles falam o seguinte, que se espera que nesse período não teria, assim, né, o pessoal está voltando das festas de Natal, das festas de fim de ano, mercado, e não teria ainda grandes expectativas. Vamos lembrar que o mercado de petróleo e o mercado de gás natural é uma função também financeira. Muito. Né? Hoje ele está extremamente financiarizado. Ali se começa a perceber que vai afundar. E aí a expectativa de, por exemplo, dos grandes produtores. Eu lembro que a Rússia, o Putin fala isso, e estava nessa reunião, inclusive, representantes do Irã, e começam a dizer, inclusive, que a entrada do Irã ia significar um aumento bastante grande da oferta e que o preço despencaria. Isso. Mas só para entender uma coisa, nós tivemos aí um período de muitas variáveis entrando no pedaço, muitas hipóteses aí, muitos cenários sendo traçados, quer dizer, queda de commodities, seca, os problemas aí com a parte fiscal e tudo. Como que era o sistema de informações que a senhora recorria e quem que eram as pessoas que ajudavam a pensar as diversas alternativas aí para escapar desse tiroteio? Olha, antes da saída do ministro Guido Mantega, nós, no final já do ano, nós percebemos que teríamos de ter uma medida. O ministro Guido Mantega, por razões pessoais, que infelizmente até hoje ele está vivendo, ele se afastou. Mas até aí era o Guido, sobretudo, e sua equipe, que dava sustentação a essa análise. Nós fizemos uma avaliação dentro do governo que seria que a gente deveria assumir, logo no início do governo, um esforço de fazer um ajuste rápido. Tá? E que esse ajuste rápido, mais ou menos o delinear dele, é deixado pela equipe do Guido. Tanto a questão do seguro-desemprego, quanto do abono salarial. Mais ou menos era isso. E se coloca, pela primeira vez, a necessidade de duas coisas. Da CPMF, da mudança no juros sobre capital próprio, começa a discussão sobre dividendos e sobre heranças. Tá? Na nossa avaliação, nós teríamos de fazer um reajuste rápido, que teria
como fundamento duas coisas. Nós teríamos de fazer um ajuste, um corte de despesa, mantendo os programas sociais, e teríamos de iniciar imediatamente um processo para ampliar a receita. Primeiro, reduzindo as próprias desonerações que nós tínhamos dado. Segundo, ampliando os impostos. Então, presidente, nós não conseguimos fazer isso completamente. Teve boicote e tudo. Mas havia uma visão também que num processo de crise, de recessão, o ajuste fiscal procíclico aprofunda. O que acabou ocorrendo? O que acabou ocorrendo com a queda de receita? Perfeitamente, nós temos clareza absoluta disso. Só que você tem um limite para fazer de absorver isso no orçamento. Se você absorve de forma contínua no orçamento um ajuste naquelas condições que nós estávamos absorvendo, com a inflação saindo do controle, né? Por uma pressão clara. E, ao mesmo tempo, se você embute no orçamento toda uma política anticíclica, você não suporta. Então, como é que você diminui vamos dizer, a prociclidade, né, da política? Você faz o seguinte, você, ao mesmo tempo que você corta despesa e refaz, porque nesse momento de crise fiscal, você pode fazer alguns ajustes. Exemplo, eu vou te dar um exemplo. O FIES. O FIES, no final de 14, explode, vai para quase 800 mil milhões de reais. Então, era redondinho, por que deu aquela... Não, o problema do FIES é o seguinte, como ele era financiamento, o nível de controle do governo sobre ele estava baixo. Isso. Quem estava controlando o FIES eram as instituições privadas. Era como você deixar a raposa cuidando do galinheiro, não que ou seja, índole malvada da raposa. Não é por isso. É um escorpião, a natureza. É obrigado. Nós somos obrigados, como representantes públicos, né, como agentes públicos, a controlar o gasto e a qualidade do gasto. Então, nós tivemos de refazer, por exemplo, refazer o contorno do FIES. Tanto é que não tem ninguém queixando do FIES. O que nós fizemos? Nós passamos a exigir que as pessoas que tivessem acesso ao FIES não pudessem ter zero em português. Porque estavam deixando até pessoas com zero em português ter acesso. Mas o grande controle não foi esse. O grande controle, onde deu a maior reclamação, foi que nós não aceitávamos mais instituições cuja nota no MEC estivesse abaixo de 3. Por quê? Porque você estaria, ao caso contrário, se você aceita as instituições menos avaliadas, aliás, pior avaliadas, você está fazendo um programa em que você de fato não leva a uma melhoria do acesso à educação, do ponto de vista qualitativo. Então, nós fizemos isso. Nós sempre, apesar do que falaram recentemente, nós sempre fizemos a mesma coisa com o Bolsa Família. O Bolsa Família nós nunca deixamos de avaliar sistematicamente. Por isso que ele é um programa que internacionalmente é reconhecido. Agora, presidente, para entender uma coisa, vem as eleições, a senhora recebe um banho de população lá, que houve uma interação muito grande aí com eleitores. Daí, quando termina a eleição, havia sinais nítidos que o terceiro turno ia começar. O que aconteceu naquele período para a falta de ação do governo? Olha, a reação do meu adversário, que foi derrotado nas eleições em 2014, foi bastante atípica em relação ao que vinha ocorrendo no Brasil. Ninguém nunca pediu recontagem de votos. Ele pediu. Ali teve terceiro turno direto. Ninguém pediu para fazer auditoria nas urnas eletrônicas, que são tidas e havidas no Brasil como uma das grandes e positivas ações
que o Tribunal Superior Eleitoral realizou nesse país. Nós conseguimos apurar o resultado com tranquilidade, rapidez e com transparência em tempo recorde. Bom, depois, eu não sei se você lembra, eu tinha de ser diplomada no início de dezembro. Início de dezembro, eles entram no TSE, alegando que a minha campanha tinha problemas e que eu não podia ser diplomada. Teve isso. Aí, aprova-se as minhas contas do TSE, eu sou diplomada. Aí, o que acontece? Imediatamente começa algo que eu reputo ter sido extremamente grave. Já no final do meu governo, nos 2 últimos anos, você via uma movimentação muito atípica para a direita dentro do centro. O centro começa de forma, eu diria, no início bem lenta, mas muito clara, tá? A convergir para a direita. Eu te dou um exemplo disso. Final do meu governo, aprovação do Marco Regulatório dos Portos. O Marco Regulatório dos Portos é essencial para o Brasil crescer. Por quê? Você tem portos públicos. Esses portos públicos tinham um controle privado. E tinha uma opção de setores privados que não tinham acesso a terminais, que podem ter, que são continuidades do próprio negócio. Então, o que era os portos? O que era a lei de portos? A lei de portos tratava de se abrir os portos para investimentos privados e renovar as concessões através de processos públicos do que havia de concessão extremamente antiga nos chamados portos públicos. Isso. Para provar isso, nós tivemos uma imensa dificuldade, a mesma que tivemos para provar... Portos, para variar, o Eduardo Cunha tinha um papel de lobby lá muito forte. Muito forte. A mesma que tivemos também para aprovar o Marco Civil da Internet. O mesmo processo. Então, esse foi um movimento que vinha vindo, enquanto ele era líder do PMDB. Quando ele se candidata no início do meu primeiro... Ele, Eduardo Cunha. Do segundo, ele no Eduardo Cunha. No início, porque eu acho que ele ocupa uma liderança da direita dentro do centro. Sim. Ele leva o centro para a direita. Uma parte expressiva do PMDB. Tá. E dos partidos que orbitam no centro. Este processo, eu acho que culmina com a eleição dele, né? Nós tivemos uma derrota ali. Então, para entender aquilo, porque algumas pessoas falam, não, mas ali se a derrota era inevitável, tinha que ter composto. Tinha espaço para composição com o Eduardo Cunha? Sabe qual que é o grande problema de compor com o Eduardo Cunha? É simples. Ele tem pauta própria. É isso. Ele não é algo... Porque o processo do centro é que o centro nunca teve pauta própria. Ele adota uma das pautas dos polos. Isso ocorreu no governo do Fernando Henrique Cardoso e nos governos do PT. No momento em que o centro passa a ter pauta própria, que é uma pauta conservadora... E de negócios. E de negócios, fica muito difícil a relação com o centro. E aí tem o efeito da Lava Jato. Mas eu não acho que o efeito da Lava Jato seria o mesmo se o controle do centro estivesse em outras mãos. Por quê? São 2 movimentos. Um, que é eles tentando se evadir das investigações da Lava Jato. Sem sombra de dúvida, não sou eu que falo, são as gravações que dizem respeito a isso. Mas o que eu vivi, e acho que ficou claro, está claro no governo Temer. O governo Temer é a síntese do que pensa o Eduardo Cunha. Tá. O governo Temer expressa claramente a pauta do Eduardo Cunha. Só para entender um pouco, porque a gente tem lá o Jucá, tem Padilha, tem Moreira Franco e tem Temer. E tem Eduardo Cunha. E tem o Renan, o Sarney, que tem a sua influência também. Nenhum deles tem uma pauta própria. Eu te digo o seguinte, eu acho que a pauta é do Eduardo Cunha. E o que o Eduardo Cunha hegemoniza este grupo que constitui o governo Temer. Eu não acho que o mesmo tipo de política
é visto, você poderia considerar entre o PMDB do Senado. Acho que ele é qualitativamente diferente. Tá. Aqui eu não quero entrar em um personograma, Tá certo. né? Mas é diferente, não tem a mesma pauta, tem uma pauta mais progressista, né? E tem um nível de discussão de outro patamar. Lá na Câmara, e isso fica claro até no processo de aceitação do impeachment. O processo de aceitação do impeachment, porque tinha muita gente que defende isso que você falou, que a gente teria de abrir uma negociação como se fosse algo da má vontade do governo, inclusive atribuía-se a mim não querer conversar com parlamentares, não querer negociar. Agora, não tem negociação possível com certo tipo de prática. Não existe negociação possível. Porque qual é a colocação? Quando começa o aumento da investigação que a Procuradoria-Geral da República faz sobre ele, qual é a reação dele? Ou vocês me dão 3 votos, ou eu aceito a questão que o Miguel Reale e a doutora Janaína entram naquele pedido de impeachment, tá? Ora, ele faz isso de forma pública. Foi público. Toda a imprensa relata, não somos nós que relatamos, a imprensa relata. No dia em que não se aceita os 3 votos, o próprio Miguel Reale, ex-ministro da Justiça do senhor Fernando Henrique Cardoso, diz: trata-se de uma chantagem explícita. Obviamente, neste processo, eles estão absolutamente conscientes que não tem base para impeachment nos 6 decretos e no Plano Safra. O Plano Safra chega a ser ridículo. O Plano Safra, sequer eu assinei uma vírgula. Por quê? Porque não é o presidente que executa o Plano Safra. Então, as responsabilidades não são do presidente. Ademais, eles dizem: mas a presidenta conversava muito com o autor, a pessoa que geria, o secretário do Tesouro, que geria o Plano Safra. E esse secretário era, segundo eles, o Arno Augustin. Ocorre que, em 2015, o secretário do Planejamento não era o senhor Arno Augustin. Em 2015, o secretário do Planejamento era o atual secretário executivo em exercício do Planejamento, Diogo. Veja bem, o executor do Plano Safra, um dos executores do Plano Safra, é hoje ministro do Planejamento. Então, presidente, num certo momento, a Lava Jato, que a senhora tratou aí como uma operação republicana e tudo, a partir do final do ano, que parecia que estava refluindo a questão do impeachment, teve a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, começou a ter diluir as manifestações de rua, daí tem aquele conjunto de operações, inclusive a condução coercitiva de Lula, e começa, pelo menos para quem está de fora, a assumir uma feição política. E como é que a senhora está vendo esse comportamento aí das investigações? E os vazamentos, principalmente? Eu acho que em todas as atividades humanas pode ter excesso. Não existe ninguém acima da lei ou da condição humana de errar e cometer abusos. Acho que nós tivemos alguns processos de vazamento em que, deliberadamente, setores muito importantes da mídia foram cúmplices do uso político seletivo. Mas alguém vazava para eles que... Sim. Essas pessoas que vazavam para ele, nós só podemos suspeitar, né, na CIF. Além de suspeitar, nós não temos hoje mecanismos para dizer foi A, B ou C. Agora, que só pode vazar da onde está a informação, é óbvio. Eu acho que isso é grave, isso é muito complicado. Por quê? Porque eu acho, Nassif, que eu creio que
esse processo de golpe em que se usa a Constituição parcialmente, a Constituição prevê o impeachment, mas ela prevê que tem de ter crime para que haja um impeachment. Não é possível dar um jeitinho e forçar um pouquinho, tornar esse artigo elástico e qualificar como crime aquilo que não é crime, né? Os presidentes que me antecederam fizeram mais decretos do que eu, né? O senhor Fernando Henrique fez entre 23 e 30 decretos do mesmo tipo. Nós cumprimos todos os requisitos legais. É muito difícil discutir esses 6 decretos e o Plano Safra. É muito difícil. Bom, mas eu não acho que é esse o principal problema. Não é só o meu mandato, é as consequências que tem sobre a democracia brasileira tirar o mandato. Isso não afeta só a presidência da República, afeta todos os poderes e todos os níveis a ordem jurídica vai para o intermediários. vinagre. A ordem jurídica vai para o vinagre, como você disse. Mas eu acredito que isso implica numa questão. Eu acho que a questão democrática, a partir daí, ela passa a ser central. A questão democrática, o que é a questão democrática no presidencialismo? É o voto direto e secreto. Não só os meus 54 milhões, mas os votos futuros também. Isso. Né? A escolha do presidente e a escolha do programa que o presidente vai executar. Daqui para frente, nós temos de pensar que estamos diante de um grande problema. Qual é o problema? Eu tenho, não só, eu reivindico voltar porque eu não cometi crime, mas eu acredito também que temos de discutir os momentos seguintes. Como é que fica a questão? Porque tem uma pauta aí muito estranha, que vem com semiparlamentarismo, ou com que esperemos 2017 façamos uma eleição indireta. Tudo isso coloca em questão uma grande conquista, que foi a democracia no Brasil. Presidente. E aí eu queria falar sobre presidencialismo. Eu vou defender o presidencialismo para o futuro, não é só o meu mandato. No próximo bloco, nós vamos discutir os impactos do golpe no presidencialismo brasileiro e a política externa brasileira do presidente interino. Bom, voltamos com a entrevista com a presidente Dilma Rousseff. No bloco anterior, nós terminamos com a questão do presidencialismo, que eu queria retomar, presidente. Vou pegar esse episódio dentro da história do país, como que a senhora situaria? Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu acho que nessa conjuntura, diante de tudo que aconteceu, eu acho que tanto a questão nacional, que é muito importante, porque nós chegamos agora a produzir 1 milhão de barris dia de petróleo. Eu sou uma das pessoas que lutei para que ficasse claro que o pré-sal era viável. Porque você não lembra, Nassif, ou lembra, você lembra, você tem boa memória. No seu tratamento médico lá, quando a senhora me mostra lá no hotel, lá em São Paulo, toda a lógica do pré-sal, inclusive a política industrial, o mapeamento dos setores, que era um sonho, efetivamente. Por quê? Porque eles diziam, e ecoavam isso aos 4 cantos, que nós não teríamos competência com os nossos recursos para produzir petróleo retirado dos 5 a 7 mil metros de lâmina d'água. Acontece que agora o pré-sal chegou, ele está maduro, nós produzimos 1 milhão de barris. 1 milhão de barris em 8, 9 anos é um recorde. Não adianta diminuir esse fato. Então, a questão nacional é fundamental. Eles estão querendo. Eu acho que a Petrobras vai passar para a história como um caso absolutamente atípico, quando dirigida por eles. É o único caso em que uma reserva de petróleo, que você sabe onde está,
quanto petróleo tem e qual é a qualidade altíssima dele, a empresa não quer. É algo fantástico, tá? Fico estarrecida com a forma como eles querem tratar a Petrobras. Uma coisa é acabar com os maus feitos da Petrobras, retomar o controle, sabe, de toda a parte de compliance dela, de transparência dela, de melhores práticas. Outra coisa diferente é ficar vendendo um milhão de barris. Bom, apesar da questão nacional ser fundamental, até porque gera recursos para a educação e saúde, apesar da questão social ser estratégica, porque é a inclusão da nossa população, é romper com todo o legado e a herança da escravidão, para mim, esta conjuntura faz com que o que articula as outras coisas seja a questão democrática. E aí, o presidencialismo tem um papel fundamental. Por quê? Eu acredito, Nassif, que se olhar a história do Brasil, nós vamos ver que o presidencialismo foi sempre os momentos de transformação no Brasil. Sempre foi através do presidencialismo que o país conseguiu dar passos em direção à modernidade e à inclusão de sua população. Inclusive o rompimento com a República Velha. Com a República Velha. Na campanha civilista. Né? Esse é um processo. E que nós temos no Brasil uma tendência. Sempre você tem governos de executivo mais avançados que a representação parlamentar, que é filtrada por interesses econômicos, por oligarquias regionais e por um conjunto de práticas que fragmenta a questão política. Então, o seguinte, primeiro, eu acho gravíssimo que os golpistas comecem a falar em semi-parlamentarismo. Acho gravíssimo. Se o presidencialismo, que eles chamam de coalizão, ficou instável porque o centro foi para a direita e porque as práticas desse centro que foi para a direita são extremamente questionáveis, nós não temos de acabar com o presidencialismo. Nós temos de criar as condições, e criar as condições pela reforma política para que isso não ocorra. E eu acho que, em qualquer hipótese, a consulta popular é o único meio de lavar e enxaguar essa lambança que está sendo o governo Temer. O presidente, quando a gente pega o presidencialismo, os Estados Unidos, o presidente ele tem um conjunto de poderes, ele tem que estabelecer um conjunto de alianças também. Ele tem ascendência sobre o Ministério Público, que é parte do poder, então tem que colaborar com, não é fechar os olhos para o mal feito, mas tem que colaborar com a estabilidade. Ele tem os controles, as negociações, as indicações políticas para a Suprema Corte também. Aqui no Brasil, no período do PT, especialmente no seu período, não houve muita desatenção em relação a essa superestrutura de poder que acabou fragilizando o governo aí com ações de todos os lados aí. O que aconteceu para ter essa... Eu vou te dizer uma coisa. Você começou falando dos Estados Unidos, né? Até a eleição do metade do mandato, do segundo mandato do Obama, a situação dele estava muito difícil. Tá. Ele tinha a mesma situação que nós temos de imensa dificuldade de controlar o parlamento, né, o Congresso dele. Tanto é assim que o Tea Party se adonou do Partido Republicano, ele perdeu, inclusive, as condições de negociação. O que ele faz do segundo, da metade do mandato para frente? E numa situação pior, porque ele perde aí o controle do Senado e da Câmara. Como é uma democracia estável, num determinado momento ele fez o shutdown, ele fechou a porta do governo e ficou esperando eles resolverem como é que fazia e estabelecer uma negociação. Estabelecer uma negociação mínima. Mas nada que ele mandava para o Congresso era aprovado. E continuou sendo assim. Tanto é que não aprovaram até hoje, nem tampouco a negociação com Cuba, nem o Irã. Mas não derrubaram o presidente. Eu sei, mas lá é estável. É isso. Lá tem uma estabilidade que é dada pelo conjunto das demais instituições. É inadmissível nos Estados Unidos que se filme um julgamento do Supremo Tribunal. Isso.
É inadmissível nos Estados Unidos que, quando você faz uma política para descobrir malfeitos, você não destrói empresas. E nem governos. Não, tanto é, eu me lembro de uma capa, não sei se você lembra, que eu acho que ela é muito exemplar, da The Economist, que mostrava a The Economist denunciando que nos Estados Unidos estavam quebrando os bancos, porque as multas decorrentes de todas as práticas indevidas que eles fizeram em 2009, 2008, 2009, toda a bolha, toda a lambança da bolha, que é 10 mil vezes maior que o que aconteceu com a Petrobras, foi paga e regiamente paga. Multas que o Departamento de Justiça cobra dos bancos. Investigam, punem, tiram e não quebram. É isso. Esta é o princípio que eu acho que tem de ser aplicado no Brasil. Investiga, pune e cobra multa. Mas não quebra a empresa, não demite as pessoas. Tá, tem informação da Odebrecht ter demitido 50 mil pessoas. Eu vi isso. Mas não tinha uma interlocução dos poderes, uma interlocução com a Procuradoria, com o próprio Supremo, para mostrar algo que demonstrável, né? Eu vou recorrer a um clima muito ruim que foi criado no Brasil, chamado a escandalização. A escandalização dos processos políticos e de investigação. Não se pode. Se você vai fazer política com uma coisa dessas, não vai dar certo. Porque não se pode fazer isto. Não se pode utilizar a arma da investigação seletivamente como arma política. E é o que fizeram. Porque isso aí nem... Se fizesse nos lugar Estados Unidos, do mundo, o governo não seguraria. Não existe como. Porque fica uma coisa muito dirigida. Então, o que eu acredito, eu acho que no Brasil tem de interromper esse ciclo de corrupção. Sabe por quê? Porque isso é fundamental para o país em termos de modernizar o quê? O controle privado do Estado. O que é corrupção, Nassif? O que é grave na corrupção? É o controle privado que se faz sobre as verbas do Estado. Por que é que uma pessoa vai ganhar milhões e milhões com uma ação do Estado? Eu acho que não se pode fazer a escandalização de investigações sobre crimes de corrupção. O que eu acho que tem de fazer é doar quem doer, apurar, condenar e, quando se tratar de empresas, cobrar uma multa. O que é absolutamente fundamental, porque aquela história que onde dói mais é no bolso. Acho que nisso os norte-americanos têm, assim, uma percepção, uma sensibilidade anglo-saxônica, que eu acho extremamente importante. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Eu acho que, inclusive, há uma hipocrisia imensa em relação a essa questão das investigações. Eu falo isso porque eu tenho absoluta certeza que com manipulação ou sem manipulação. Mas com manipulação, eles podem tentar manipular agora. Essa história, por exemplo, do meu cabeleireiro é um escândalo. É um escândalo. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Eu tive, em 2009, um câncer, né? Passei o ano de 2009 inteiro tratando. Uma das coisas mais desagradáveis que acontece... Cai cabelo. Cai cabelo. Não é que cai. Você faz assim, cai tudo no chão ali atrás. E aí, o que eu fiz? Chamei a minha cabeleireira, que é a minha até hoje, que é a Isaura, e ela passou uma máquina zero e eu fiquei careca, né? E aí eu usava uma peruca, do que eu me arrependo, porque a peruca abafa o cabelo quando ele nasce, eu não sei. Tá. Não sei se é só por isso, mas eu acho que é principalmente pela químio, tá? Quando o meu cabelo volta a nascer, eram tufos. Tufos, assim, tinha aqui, outra, tinha ali. Mulher não pode ter cabelo assim, viu, Nassif? Vocês podem ter cabelo de qualquer jeito. Ou não ter cabelo também. Vocês podem não ter cabelo, nós não. Nós temos de ter cabelo, ele tem de estar arranjado.
Então, quando eu fui fazer a minha campanha, tá, a empresa de produção contratou o Camura, que olhava para o meu cabelo e tinha muita dó de mim. Tá? O que ele fez? Você lembra que eu fiquei com o cabelo curtinho? Lembro. Para disfarçar. Então, ele passou a tratar do meu cabelo. E nesse processo, ele foi, no início, mais ou menos bem sucedido. A gente enjambrava lá. Mas aí foi melhorando. Mas eu tenho uma cabeleireira que eu pago e o Camura eu passei a pagar. Às vezes ele vem aqui de 1 mês e meio, 2 meses e meio para fazer esse tratamento. E eu acostumei com ele. Então ele faz isso umas 6 vezes por ano. Mas eu tenho uma moça que pintou o cabelo hoje, que é daqui, que chama Isaura e que também é japonesa. Pois bem, inventam uma história fantástica, que está na nuvem, que... Ah, o e-mail está na nuvem, né? Está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem essa história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? Então, eles não vão, se eles pensam que me vão calar, porque vão falar do meu cabelo, eu tenho a sorte é que eu tenho comprovante de pagamento de transporte dele e da minha cabeleireira, pessoal. Então não tem como terem pago nada para mim. Agora, o que eu achei mais interessante foi que me pagaram um lettering. Agora, sabe aquele negócio que você lê? O teleprompter? O teleprompter. Pagaram para mim um teleprompter. Você já viu alguém ter um teleprompter para uso pessoal? Eu levo o teleprompter para o meu quarto, você entende? Boto ao lado da televisão e fico treinando. Como é que um teleprompter? Como é que eu ia... Para que eu quero um teleprompter? É para controlar a solidão do poder. Daí você conversa com o teleprompter lá. Bato um papo com o teleprompter. Não, essa eu achei assim tão fantástica que eu li 3 vezes para ver se de fato o teleprompter era algo de uso pessoal. Entendeu? Fantástico. Presidente, tem um dos pontos centrais que tem sido colocado aí por muita gente é o seguinte: o que dificulta a queda do impeachment é não saber o que vai ser o dia seguinte. Suponhamos, então, que o impeachment caia no Senado. Como que seria o dia seguinte? Eu acho que nós teremos no dia seguinte, de primeiro, porque tem um problema, né, Nassif? Rompeu-se um pacto. Um pacto que vinha desde a Constituição de 88 foi rompido. Você tem de remontar esse pacto. Eu não acredito que se remontará esse pacto dentro de gabinete. Então, você terá de ter um processo em que a população vai ter, querendo ou não, de ser consultada. Né? Eu acredito nisso. Acho que é impossível se refazer um pacto rompido na proporção que foi. Agora, acho que é fundamental para que esse pacto seja passível de ser executado, que haja o fim do golpe. Significa que nós ganhemos no Senado. Eu não acho possível refazer pacto nenhum com o governo Temer em exercício. Então, mas vamos supor o seguinte: cai no Senado, volta a senhora para presidente e vai continuar a minoria na Câmara e no Senado. Então, mesmo com essa consulta... Não só vai continuar a minoria na Câmara e no Senado, Nassif, como continuando do jeito que está, com o senhor ex-presidentes da Câmara, então presidente da Câmara hoje afastado, dando as cartas como dá, você terá só as pautas conservadoras sendo aprovadas. Você só terá isso no Brasil. Então, eu acho que passa necessariamente por a recomposição é uma discussão séria a respeito para onde vamos. Para onde vamos? Só tem um jeito, dado o nível de contradição que tem hoje entre os diferentes atores nesse país. É que se recorra à população para ela dizer... É o plebiscito? Eu acho que pode ser um plebiscito, de alguma forma. Mas plebiscito... Eu não vou aqui dizer para você assim, dar o menu total,
Mas eu acho que essa é uma coisa que está sendo muito discutida. Vamos pegar o meio empresarial, onde há muita resistência lá. De que maneira reconquistar a confiança do meio empresarial? Que está sendo, apoiou o Temer, está perdendo os financiamentos do BNDES, está perdendo perspectiva de política industrial, mas continua refratário, digamos, ao seu governo. Como fazer? Olha, eu acho que progressivamente nós temos de nos aproximar do meio empresarial e fazer uma discussão a respeito da situação efetiva, porque isso não vai beneficiar ninguém. Claro. Você não recupera o país. Nessas condições que nós estamos, com esse governo que nós temos, esse governo provisório e interino, nós não recuperamos confiança de ninguém. Como é que você acha que alguém vai acreditar que os contratos serão mantidos se o maior contrato do país, que é a eleição, foi julgada na rua? Mas, por exemplo, vamos pegar, porque tem todos esses factores que foram criados e tem algumas críticas ao estilo de gestão, e principalmente a questão da centralização. O que ocorreu efetivamente? Porque enquanto ministra-chefe da Casa Civil, só tinha um conjunto de ações de acompanhamento que foram plenamente bem-sucedidos. Quando se pega a complexidade de um governo com tantas frentes, tantos ministérios, tantas relações sociais aí envolvidas, não houve uma centralização excessiva? Sabe por quê? Eu vou te falar o seguinte, não é possível gerir sendo presidente, gerir com centralização. Tem de haver a descentralização, porque se você não tiver descentralização de atividades, você morre louco. Isso. Então, é importantíssimo o papel da Casa Civil, é importantíssimo o papel da Secretaria-Geral de Governo. Você entende? Todos esses órgãos, eles trabalham nessa situação. Eu acho que houve, e houve muito, uma imensa dificuldade política. Eu acho que o Stiglitz falou uma coisa, que eu prestei muita atenção. O que ele disse? Ele disse o seguinte, a crise econômica era favas contadas. Que ia chegar no Brasil, vocês não podem querer ficar à margem de um processo que atingiu o mundo. O que não estava previsto era uma crise política com essa dimensão. É impossível. Olhe que país do mundo que não aprovou, sendo de corte mais liberal, outro de corte menos liberal, que não aprovou uma série de medidas no seu parlamento. Qual? O próprio Estados Unidos fez isso. Agora, conosco, a política do quanto pior, melhor, foi muito forte. Foi de uma irresponsabilidade absoluta do PSDB. Aí, não é o PMDB só. Aí é a irresponsabilidade do PSDB, que achava que se inviabilizasse o meu governo do ponto de vista econômico, criaria um ambiente para um impeachment. Criaram, só que o impeachment caiu no colo do PMDB. E vai engolir os dois. Sistematicamente e geralmente, isso ocorre. Engole e janta, né? Qual que é... Porque no seu governo lá, em vários momentos, teve acenos aí simpáticos aí o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Como é que vê o papel dele? Ele tem um papel proativo, tem um papel mais em jornais, mas como é que a senhora vê ele como um ex-presidente? Porque quando teve a crise do mensalão, por exemplo... Olha, eu acho que no Brasil nós tínhamos de ter um pouco das práticas que existem nos Estados Unidos. Que um presidente jamais falará do presidente em exercício. Jamais fala. Você não tem hipótese disso. Tá? O Clinton não fala do Bush. São opostos. Acabou a eleição, eu quero ver agora, com esse nível de polaridade entre a Hillary e o Trump. Mas, até então, inclusive baseado em acordos que decorrem da própria guerra deles, da guerra interna deles, não da independência. Toda a articulação é que um presidente ajuda, o presidente que está fora ajuda o que está dentro. É isso. Quando teve o mensalão, eu lembro claramente que a manifestação do Sarney, do Collor e do Itamar, com conselhos aí sobre como evitar um incêndio,
E no caso do Fernando Henrique, não teve essa mesma O que eu posição. acho fantástico é a defesa do impeachment. Eu acho extremamente absurda, sabe por quê? Porque no Brasil, a regra tem sido o golpe. Se você olhar o Brasil, Isso. a regra tem sido o golpe. E todo mundo que chegou à presidência sofreu o processo de impeachment. Eu acredito, inclusive, para o futuro, vão ter, acho que a partir do meu caso, vão ter de mudar a legislação de 1950, porque não é possível isso que está acontecendo no Brasil. Um governo provisório, interino, que muda toda a estrutura, não tem nenhuma legitimidade para fazer essa mudança, muda de políticas mais básicas, extingue ministérios, toma atitudes como se tivesse sido eleito pelo voto popular e, ao mesmo tempo, convive na mesma rua o presidente legitimamente eleito e o ilegítimo presidente provisório. É uma esculhambação. Não é possível isso num país que é a 7ª economia do mundo. Isso não é possível. E eu não estou dizendo o meu caso, porque o meu caso já foi. Está em pleno curso. Estou dizendo que daqui para frente, uma das coisas que tem de ser olhada com muito cuidado é que não se pode deixar que haja essa atratividade para o golpe. Todo mundo que não tem capacidade de se eleger, porque não tem voto suficiente, seu programa não resiste a uma eleição, não pode achar que a saída é impedimento do presidente em exercício. Só uma instituição que é pouquíssimo falada, eu confesso que eu nem sei qual é. O Conselho da República, que deveria ser convocado em situações críticas aí, ele teve algum dia alguma valia? Que eu saiba, ele nunca foi convocado. Agora, ele também teria de ter uma certa modernidade. Talvez se nós tivéssemos incorporado ele na institucionalidade, seria mais difícil esse processo de golpe. É isso. Né? Se é isso que você está dizendo. Nisso você tem razão. A gente teria tido já um respaldo para que não acontecesse isso. Presidente, qual é a sua opinião sobre o que está ocorrendo hoje no Ministério das Relações Exteriores aí com o chanceler José Serra? Olha, eu acho que está havendo algo bastante preocupante, viu, Nassif? Por quê? Primeiro, o grande ganho do Brasil foi ter uma política afirmativa em relação à política externa. Acho que essa visão, se entende, essa visão. Aliás, eu fui objeto dela durante todo esse período eleitoral de 2014, que era: vocês fizeram o Porto de Mariel. Que escândalo! Ajudaram os cubanos. Aí, para tristeza de uns e outros, o Obama vai lá e refaz toda a relação com Cuba. Qual é a força do Brasil? A força do Brasil, que foi um produto, eu acho, importante do governo Lula, do ministro Celso Amorim, do Patriota, do Figueiredo e do nosso querido Vieira, foi que nós fomos capazes de refazer as nossas relações com a América Latina e com o Caribe. Nós fomos capazes de construir uma relação com a África e dar à África a importância que a África tem. E não é só uma questão comercial. A questão comercial também nós conseguimos muita coisa. Mas a África terá cada vez mais importância. Não perceber isso, ter uma visão de fechar a embaixada, é ter uma visão absolutamente minúscula da política externa. Agora, gravíssimo é tentar criar qualquer tipo de viés ideológico em relação aos BRICS. Os BRICS e os G20 é uma construção desse período pós-crise de 2008, que cria instituições que vão olhar o multilateralismo, que vão construir relações mais sólidas entre os países,
que permite um nível de diálogo muito mais consistente. Veja você que na crise internacional o G20 teve um papel importante, na crise do euro teve papel importante. Do nosso ponto de vista, hoje, entrar naquele discurso que eu vi ser feito de que os BRICS não têm a importância que tiveram, é de uma cegueira em termos de geopolítica fantástica. Nossa importância decorre da multiplicidade de relações que nós tecemos. Isso no plano comercial e no plano político. Por que é que nós fomos votados quando quisemos? Por que elegemos o representante, um brasileiro na OMC? E falar que a OMC não tem importância é ter aí a miopia tendendo à cegueira. Porque miopia é uma coisa, cegueira é gravíssimo. Outra coisa, não perceber também a importância de ter a representação do Graziano na FAO, a importância de termos saído do mapa da fome. Agora, se for falar em relações comerciais, não se iluda. O Brasil tem seu valor também se ocupar os quase 500 milhões de consumidores desse lado de cá do oceano. Ele tem de aparecer como tal. E isso se faz tecendo relações de amizade, que não precisam de ser com parceiros ideológicos. O que nós conseguimos na Unasul é que convivesse as diferentes tendências ideológicas. Você veja, convivia, na época, o Pinheira com o Maduro, convivia o Santos com o Mujica e convivia de forma fraterna. Não se pode ter essa atitude de julgar um país. Diplomacia não é isso. E diplomacia é, sim, relações econômicas. Como é que nós conseguimos abrir a Rússia, a China, os Estados Unidos para a carne brasileira? Como é que nós conseguimos um conjunto de acordos de investimento com vários países? Menosprezar o Mercosul é algo fantástico. Menosprezar a conquista da Unasul é outro, da CELAC. Ninguém respeita quem não é respeitado pelos seus vizinhos e ninguém respeita quem não percebe que seu papel não pode ser ad referendo a ninguém. Nós temos e tivemos ótimas relações com os Estados Unidos. Eu sei o que é NSA. A NSA, eu sei o que é. Sabe bem, né? Ela sabe mais da senhora. Eu sei o que é, eles sabem. E não é só eu que sei, a Merkel sabe. Todo mundo que foi espionado sabe o que é. O que lê jornal também. Né? Que lê jornal, que tem uma pequena informação a respeito do mundo. Além disso, eu te digo uma coisa, Nassif, eu acho que se cria relações respeitosas quando você tem uma ação diplomática. Extremamente respeitosa. Não dá para sair por aí xingando a OCDE. Nós divergimos da OCDE em vários momentos, em relação, por exemplo, ao PISA, que é o exame de educação e a nossa classificação. Mas tivemos uma relação respeitosa, fomos lá, debatemos, avaliamos. Se a pessoa discordar, ela tem de fazer isso e não xingar. Claro, claro. Né? E daí você tem esse lamentável episódio de falar para os diplomatas o que eles têm de falar contra o golpe. Vamos levar a vaia, vamos ser vaiados no mundo. Bom, vamos chegando ao final aí dessa entrevista. Agradeço muito a presidente. Uma boa noite.